Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai tratar do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Esse aqui é um processo que vai nos garantir que eu consiga, a partir de uma base de um espaço vetorial, obter uma outra base desse mesmo espaço vetorial, só que essa segunda base ela vai ser ortogonal, tá? E consequentemente eu consigo também uma base ortonormal, né? Esse processo tá, de pegar uns vetores, manipular eles para obter esses outros vetores que vão no final ser todos dois vetores ortogonais é o que a gente chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Tá? Ó, o processo, né, de ortogonalização é baseado basicamente nesse teorema. Tá? Então vamos provar ele. Então olha só, vamos provar o seguinte. Eu tenho V, espaço vetorial unido com produto interno, tá? E eu tenho N vetores do meu espaço que são 2 a 2 ortogonais. O que acontece? Para qualquer vetor V que você pegue, tá? Pega um vetor V qualquer no espaço V. Aí você vai construir um vetorzinho V' dado por essa diferença. Então você vai pegar o V que você fixou aqui, tá? E vai subtrair essa combinação linear de V1, V2, Vn. Perdão, de W1, W2, Wn. Então lembrando que W1, W2, Wn são ortogonais entre si. Então o que esse teorema fala? Que se eu pegar V menos essa combinação linear, tá? Aqui os vetores que aparecem na combinação linear, né, os escalares, são esses caras aqui, ó. Se eu pegar então uma combinação linear desses vetores ortogonais, utilizando exatamente esses coeficientes, e fazer uma conta, pega um vetor V, um vetorzinho Vzinho lá do espaço vetorial V, faz V menos essa combinação linear, o resultado vai ser um vetor que é ortogonal àqueles vetores ortogonais que eu já tenho. Tá? Então o que esse teorema está me dizendo? Se eu pegar N vetores ortogonais, eu sempre consigo colocar mais um vetor ortogonal a eles. Aí nesse... aumentar esse conjunto de vetores ortogonais, tá? Esses caras aqui que eu pintei de amarelo, né? Esses coeficientes aqui da combinação linear, já apareceu na aula passada. Acho que foi no último resultado. Quando a gente mostrou isso aqui, ó. Se eu tenho uma base ortogonal de um espaço vetorial V, então todo vetorzinho do meu espaço pode ser escrito como combinação linear deles, tá? E no caso os coeficientes são dados assim, ó, né? É o produto interno, né, do vetor V, né, que você quer escrever, com o respectivo vetor da base dividido pela norma desse vetor ao quadrado. São exatamente os coeficientes que aparecem aqui, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? Mostrar que o V' é construído assim é ortogonal a cada um desses N vetores W1, W2 e WK. Bom, aqui é só fazer conta, tá? Então seja... Vamos pegar um WK qualquer ali. Então K vai ser um índice entre U e N. Então vamos calcular o produto interno entre V' e o WK. Então olha só, V' é essa diferença, né? Então isso aqui é a diferença entre o vetor V e aquela combinação linear, que é o produto interno de V pelo W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado vezes W1, menos o produto interno entre V e W2 dividido pela norma de W2 ao quadrado, que multiplica o W2, e assim por diante. WK não, WN, né? Então, tudo isso que eu escrevi aqui, ó, é o vetor V', né? Aí tem que fazer o produto interno com o WK. Ok? Ó, a diferença
disso aqui pra cá, o sinal de menos ali, né? Que aqui eu coloquei em evidência, sinal de menos, tá? Se você distribuir, né? Então vai ficar V menos esse cara, menos esse vetor, e assim por diante, menos esse vetor, tá? Que é o que tá aqui. Então eu tenho uma combinação linear de n mais 1 vetores, né? Ó, V, W1, W2 até o Wn. Então são n menos 1 vetores com WK. Então você pode usar a linearidade. São as constantes ali da combinação saem para fora, né? Multiplicando o produto interno correspondente. Então vai ficar, no final, produto interno entre V e WK menos o produto interno entre V e W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado, que multiplica o produto interno entre W1 e WK. Então, ó, esse W1 faz produto interno com WK. Agora a próxima parcela. Essa aqui é a constante, vai ficar para fora do produto interno. Aí vou ter que fazer o produto interno do W2 com WK. Então vai ficar, ó, o produto interno entre V e W2 dividido pela norma do W2 ao quadrado, que multiplica o produto interno entre W2 e WK. Aí assim por diante, né? Aí no final vai ficar menos produto interno entre V e Wn dividido pela norma do Wn ao quadrado, que multiplica o produto interno entre Wn e WK. Então, ó, isso aqui eu vou copiar, tá? Então, aqui vai ficar produto interno entre V e WK. Agora, se você olhar esse cara aqui, ó, aparece produto interno entre W1 e WK. Quando o K for 1, esse produto interno é diferente de 0. Se o WK for diferente de 1, esse produto interno dá 0. Aqui também, ó, esse produto interno vai dar 0 se o K for diferente de 2. E o número diferente de 0 se o WK for igual ao W2. E assim por diante, tá? Ou seja, se você pegar esses N produtos internos aqui, ó, esse, tem um N produtos internos, né? Em N-1 deles, vai zerar. Só não vai zerar aquele em que o WK for igual ao índice ali, né? Ou seja, isso aqui vai ficar menos o produto interno entre V e WK dividido pela norma de WK ao quadrado vezes o produto interno entre WK e WK. Tá, vai ter esse monte de produtos internos que vão zerar, porque esse conjunto dos vetores W1, W2 até o Wn é um conjunto ortogonal, tá? Aí aqui, ó, lembrando que a norma de WK quadrado é exatamente o produto interno entre WK e WK, né? Então esse aqui vai dar 1. Então esse aqui vai dar o produto interno entre V e WK menos o produto interno entre V e WK, que é igual a 0, tá? Cuidado aqui, faltou uma hipótese, tá? Esses vetores aqui são todos não nulos, tá? Nenhum deles é o vetor nulo, tá? É que se um desses é o vetor nulo, você joga ele fora, tá? Aí essa aqui é WK diferente de 0, tá? Para todo K. Ok? Então olha só o que a gente provou. Que esse vetor V', quando eu faço produto interno com WK, dá 0. Para todo K entre todos os vetores, né? W1, W2, Wn. Produto interno com V' vai dar 0. Isso mostra que V' é ortogonal a todos os vetores lá, W1, W2 até o Wn. Portanto, o vetor V' é ortogonal a WK para todo K
entre 1 e n. Que é o que a gente queria, né? Então, o V' construído dessa forma é ortogonal a W1, ele é ortogonal a W2 e é ortogonal a Wn. Ou seja, eu consigo construir um conjunto com n mais 1 vetores ortogonais entre si. A menos que quando eu faço essa combinação aqui, ó, isso deu o próprio vetor, tá? Dá um dos WIs aqui. Tá? Vai chegar uma hora esse processo vai ter que parar. Tá? Então, ó, vamos lá ao processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Vamos supor que V1, V2, Vn é uma base de V. Eu quero construir uma base W1, W2, Wn de V, de modo que os vetores W1, W2 e Wn sejam todos dois ortogonais entre si. Vamos lá. Eu tenho essa base V1, V2, Vn, eu quero chegar nessa base W1, W2, Wn. Então eu tenho a amarela, eu quero chegar numa base azul. Nessa base azul aí. Ok? Então, ó, para começar, já tá claro aqui, né, que a dimensão do meu espaço V é finita, né? É n no caso, né? Porque eu já estou exibindo uma base de dimensão finita que tem uma quantidade finita de elementos, né? Tem n elementos no meu espaço B, logo o V tem dimensão finita. Então, como é que você vai construir W1? O W1 é o V1, tá? Só isso. Agora o W2, o que você vai fazer? Você vai usar aquele teorema. Só que o teorema vai ser aplicado para o n que é igual a 2. Então você vai pegar o W2, agora vai ser, no lugar do V', ele vai ser o V1, o W1, né, que é igual ao V1, menos esse produto aqui, ó, VW1 dividido pela norma W1 ao quadrado, W1. Aqui onde tem W1 vai ser, na verdade, V1, né? Esse vetor vai ser o W2. Então note que, por esse teorema, o W1 e o W2 são ortogonais. Então, esse W1 e o W2 construídos assim são ortogonais. Mas o que isso ainda vale, né? Como o W1 é igual ao V1, você tem que W2 é uma combinação linear, né? De V1 e V2. Tá? Você vai ver que no final da construção, todos os vetores construídos aqui serão combinações lineares dos vetores V1, V2 e Cvn. Ó, mais um passo. Como é que você faz o W3? Você vai pegar o V3, aí você vai subtrair esse cara, que é o mesmo que aparece aqui, tá? Menos esse cara aqui, ó. Que é um produto interno entre V3 e W2 dividido pela norma W2 ao quadrado. Note que esse cara aqui, ó, é muito parecido com esse. A diferença lá é W1 a W2. Que são os mesmos coeficientes que a gente viu lá na aula passada, que eu falei no início da aula. Tá? Assim você vai ter um vetor W3. Aí, vamos lá, como W1 é o V1 e W2 já é combinação de V1 e V2, W3 vai ser combinação linear de V1, V2 e V3. E pelo teorema anterior, aqui ó, se o n for 3, então W3, eu vou escrever como V3 menos esse produto de W1 menos esse produto de W2. E vai acabar aqui, tá? A construção. Não vai ter um n, né? Meu n agora aqui, nesse caso aqui é o 2. Então W3, W2 e W1 são 2 a 2 ortogonais por esse teorema. Mas por quê? A gente já tinha que W1 e W2 eram ortogonais, então construir mais um vetor W3 ortogonal a W1 e W2. Aí se continua esse processo n vezes, até chegar na dimensão ali do espaço, né? Que no caso vai ter que ser V. Então no final você vai ter esse vetor Wn, tá? E pelo teorema anterior, o Wn vai ser ortogonal a todos os vetores que você construiu anteriormente. Tá? Tem outras palavras, para cada k variando de 2 a n, você vai construir esse vetor WK.
Ok? E esse vetor WK vai ser sempre ortogonal aos vetores anteriores ali, que você tem construindo no conjunto, tá? Aí pelo teorema anterior, né? Quando você obtém esse conjunto aqui, ele vai ser uma base do meu espaço vetorial. Ortogonal. Não, na verdade sim, ele vai ser ortogonal, né? Pelo teorema anterior. Na aula passada a gente viu que todo conjunto ortogonal é linearmente independente. Então esse aqui é um conjunto ortogonal LI. Mas é um... O V a gente já sabe que ele tem dimensão N, tá? Porque a gente começa com uma base. Então eu construí um conjunto LI com N elementos. Logo eu construí outra base. Por isso que isso aqui vai ser uma base ortogonal. Tá? Se por acaso o exercício pedir a base normalizada, o que você faz? Uma base ortonormal, né? Você vai construir os vetores assim. Aí você vai pegar essa base que você construiu e vai normalizar cada um dos vetores da base, tá? Não tem problema, o resultado ainda continua sendo uma base, tá? Esse é o que a gente chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Ok? Ó, algumas observações. Cada vetor WK, né? Então, como eu já fui comentando ali, vai ser uma combinação linear dos vetores, né? W1, W2, DWK-1 e VK, tá? Consequentemente, cada WK é uma combinação linear de todos os vetores V1, V2 até o VK. Aí, essa observação aqui acho que é a mais importante. Na hora de fazer conta, a fim de simplicidade, o que você pode fazer? Suponha que você fez o W2 aqui. Aí ele deu um múltiplo de um vetor mais simples. Por exemplo, vamos pensar no R3. Sei lá. Você fez as contas e chegou que o W2 é o vetor 7 meios, meio, 9 meios. Ó, se eu multiplicar por 2 esse vetor, o resultado vai ser um vetor mais simples, né? Que seria o vetor 7, 1, 9. Então, ao invés de usar esse W2, você pode usar esse aqui, tá? Você não vai alterar o resultado, porque quando você pega uma base e vai nos vetores e multiplica por um escalar no nulo, alguns deles você multiplica por escalares não nulos, não necessariamente utilizando sempre o mesmo escalar, tá? O resultado vai ser ainda uma base, tá? Então, se esse W2 faz parte da base ortogonal, quando eu pegar o vetor W2 e trocar por esse cara aqui, né? Quero dizer o seguinte: se eu faço a construção com a base ortogonal, para obter a base ortogonal, e eu usar esse vetor, no final você pode pegar esse vetor e trocar por esse. Só que o que acontece? É mais fácil no meio do processo já trocar, tá? Por quê? No W3 você vai precisar usar esse vetor W2, né? Então é mais fácil usar esse aqui, ó. Pra já ir simplificando suas contas, tá? Isso não tem problema, por quê? Porque como eu falei, quando você tem uma base lá, você pega um vetor e multiplica por um escalar não nulo e troca, né, esse vetor que você multiplicou pelo resultado, esse novo conjunto que você obtém ainda é uma base, tá? E é o que tá falando aqui nesse segunda observação, tá? Então, na hora de fazer as contas ali, você pode. Faça isso, tá? Elimina as frações lá que dá pra eliminar por multiplicação de escalar não nulo, tá? De algum escalar apropriado. Aí você vai usar esse mais simples para obter o próximo vetor, tá? Bom, terceira observação, o que acontece? Quando você tem vários vetores LI, tem um espaço vetorial definido, né? Que é esse aqui, denotado assim, ó. O 1, o 2, o R entre colchetes. Isso aí vai ser um espaço vetorial de dimensão R, tá? E além disso, o conjunto U1, U2 e o R vai ser uma base desse espaço vetorial, né? Então, quando você tem L vetores L, uma quantidade qualquer de vetores LI, se você pegar eles e aplicar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, no final você vai obter uma base ortogonal desse espaço aqui. Então, lembrando que esse conjunto aqui, ó, é o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis desses vetores, o 1, o 2 até o R. Tá?
Esse teorema aqui tá faltando uma palavrinha aqui, ó. Então, esse teorema fala o seguinte. Então, resultado de álgebra fala assim: suponha que V é um espaço vetorial e W é um subespaço vetorial de V. Então, se eu pegar uma base do W, e o espaço vetorial possui base, né? Digamos que esses R vetores aqui formam uma base. Então, você consegue adicionar mais vetores, R1 até o WRN, até um, sei lá, um WN, de modo que tudo isso aqui se torne uma base do espaço vetorial V. Ou seja, você consegue estender, né, a sua base do subespaço a uma base do espaço vetorial. Nesse teorema a gente vai provar o seguinte: eu consigo estender uma base ortogonal de um espaço de um subespaço a uma base ortogonal do espaço todo. Ou seja, se W1, W2, WR é uma base ortogonal de um subespaço vetorial W de V, então eu consigo encontrar esses vetores, ó, WR mais 1, WR mais 2 até WN, de modo que isso aqui seja uma base, tá, do espaço vetorial V ortogonal. A gente vai provar esse teorema então agora. A ideia é pegar esse conjunto S. Primeiro a gente vai usar o resultado lá de álgebra, né? Porque toda base de um subespaço você consegue estender ela a uma base do espaço todo, tá? Então primeiro estendemos S a uma base S', então S' vai ser uma base de V, tá? Então essa base de V, que eu vou chamar de S', os primeiros vetores são os de S, né? Aí você vai adicionar mais alguns vetores para completar até uma base de V. Eu vou chamar esses caras de VR mais 1 até VN. Vamos lá. Agora a gente vai aplicar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt ao S'. O que acontece? Se você olhar aqui, essa fórmula aqui, ó. Quando você transformar aquele WK, aplicar o processo de ortogonalização em um desses caras aqui, ó, como eles já são qualquer um, a todos eles, né? Quando eles já são ortogonais, o resultado vai voltar nele. Por quê? Olha só, o WK vai ser o próprio WK menos essa soma aqui. Só que daí vai ficar WK com os WIs com os Is anteriores. Mas como esses caras já são ortogonais entre si, isso aqui vai tudo zerar. Então você vai chegar que WK é o VK. Então olha só. Então vamos aplicar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Acho que escrevi certo. Ao conjunto S'. Então note aqui. Então assim, a gente sabe que eu consigo mudar essa base S' a uma base ortogonal do V. O que eu quero provar aqui com vocês é que esses primeiros vetores, R vetores não mudam, tá? Esses caras aqui mudarão, né? Possivelmente se eles não forem L ortogonais. Mas como esses caras são ortogonais, eles não vão mudar. Olha só. O W1 é aí que tá. Tem que tomar cuidado, né?
Que dado um vetor, aqui tá pegando V1 e tá chamando W1, né? Agora eu tô pegando um que eu tô chamando de W1. Vou chamar de W1'. Quem vai ser o W1'? É o W1. Quem que é o W2'? É o W2 menos... Aí vamos olhar lá. Aí lembra que no lugar do V2 é W2. Então vai ficar W2, W1... W1', né? Mas na verdade o W1' é o W1. Então vai ficar o anterior, produto interno do anterior, W2, com W1' dividido pela norma do W1' ao quadrado, que multiplica o W1', né? Não, só olhar aqui, ó. O lugar W1 é W1', o lugar do V2 é W2, tá? Vou usar essa fórmula aqui. Isso aqui, ó. W1' é W1. Então isso aqui vai ficar W2 menos produto interno entre W2 e W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado vezes W1. Esse escalar dá zero, porque o produto escalar entre W2 e W1 é zero, né? Por hipótese, W1 e W2 são ortogonais, tá? Porque a base S é ortogonal. Então isso aqui fica W2 menos o vetor nulo, que é W2. Tá? Se eu continuar assim, ó, de maneira mais geral, quem que é o WK? W''K, né? É o WK nosso caso aqui VK é WK. WK é WK', né? Então vai ficar WK menos a soma, o I variando de 1 até K menos 1, se não me engano, do WK, produto interno entre WK e WI', dividido pela norma WI' ao quadrado vezes WI'. Só que se você olhar igual eu fiz aqui, ó, W2' vai ser o W2. Se você continuar W3, vai ser o W3 também, tá? Então WI' vai ser o WI. Então isso aqui vai ficar WK menos a soma. KWI dividido pela norma WI ao quadrado, que multiplica WI. Isso aqui vai dar só WK. Porque esse cara aqui vai ser zero. Os vetores W1, W2 e WR são todos ortogonais entre si, tá? Então isso aqui é para todo. Foi até R, né? Então, quando você aplica o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt nesse conjunto, esses caras se mantêm, né? E o VR mais 1 até o VN vão trocar, que eu, por vetores que eu vou chamar de WR mais 1 até WN. Assim, né, lá pelo processo, ortogonalização de Gram-Schmidt, nós vamos obter um conjunto isso aqui vai ser uma base ortogonal do espaço vetorial V. Então, bom, lá da hora a gente sabe que eu consigo estender uma base de um espaço vetorial, de um subespaço, a uma base do espaço. Tá?
Só que vale também se eu quero manter as ortogonalidades, tá? Se eu tenho uma base ortogonal, eu consigo estendê-la a uma base ortogonal, tá? Então, se eu tenho uma base de um subespaço e eu quero obter uma base ortogonal do subespaço, eu consigo. Primeiro você aplica o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, por exemplo, na base do subespaço, aí estende ela a uma base ortogonal do espaço e aplica o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt de novo. Né? Vou ter que fazer duas vezes. Se tem uma base subespaço, eu consigo obter uma base ortogonal desse subespaço pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Aí por esse teorema, essa base ortogonal eu consigo expandir, estender a uma base ortogonal do espaço vetorial V. Só que nesse processo, né, como a gente viu, a gente aplicou o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Tá? Vamos fazer um exemplo. O que eu quero aqui é o seguinte. Olha, eu estou no R4. Eu quero encontrar uma base para o subespaço gerado para esses três vetores. V1, V2 e V3, tá? Eu vou mudar aqui, a notação tá errada. Aqui é U1, U2. Que na verdade sim. Encontrar uma base U1, U2, U3, né? E depois uma base ortonormal desse subespaço, né? Então, ó, eu tenho três vetores, V1, V2, V3. Eles sendo LI, tá? Eu não vou provar que eles são LI, vou deixar pra vocês provarem. Se eles forem LI, eles vão gerar um espaço, tá? O espaço vetorial gerado por eles, eu vou denotar assim. Aqui vai ser um espaço de dimensão 3. Esse aqui vai ser um espaço vetorial. E V1, V2, V3 vai ser uma base desse espaço vetorial. Aí aplicando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt a ele, você vai obter uma outra base desse espaço. Digamos o 1, o 2, o 3. Aí esse espaço aqui vai ser igual a esse aqui, tá? Duas bases de um mesmo espaço vetorial vão gerar o mesmo espaço, tá? Ok. Ó, primeiro vou deixar com um exercício para vocês, tá? Note que V1, V2 e V3 é um conjunto LI do R4. Então vamos aplicar o processo de ortogonalização. Então vamos lá, W1 é o V1. Agora quem é o W2? Você vai pegar V2, aí você vai subtrair produto interno de V2 com W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado W1. Vamos ver se eu fiz certo, né? Ó, V2, W1, norma W1 quadrado, assim por diante. Mas vai ficar sempre assim, ó. Esse W2, aqui vem V2, né? É em menos o V2 com os WIs anteriores. Tá? Então, vamos lá. Para achar o W2, vou ter que fazer um monte de conta aqui, tá? E o W3 tem que fazer mais ainda, porque o W3 é V3 menos. Aí o produto interno de V3 com W1 dividido pela norma de W1 ao quadrado vezes W1, né? Aqui não tem esse ponto, né? Aí menos o produto interno de V3 com W2 dividido pela norma de W2 ao quadrado que multiplica o vetor W2. Aqui, ó, que tá aqui, ó.
V3, 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 tá? Aparece V3 aqui, V3 aqui, V3 aqui, aí aqui W1 e aqui um W2. Essas são as formas, né? Então anote aqui. Então W1 é V1, né? Então não tem segredo. W1 vai ser o vetor 1, 1, 1, 1. Esse é o W1. Agora quem é o W2? Para obter o W2, primeiro eu vou fazer calcular esse escalar, tá? Na hora que esse escalar... esquece. Então vamos lá. A norma de W1 ao quadrado é só somar os quadrados das coordenadas. Isso aqui dá 4. O produto interno de V2 com W1 não preciso falar, tá? Mas aqui no R4 a gente está considerando o produto interno dado pelo produto escalar, tá? Ó, o V2 é 1, 2, 4, 5. Então isso aqui é o produto escalar entre 1, 2, 4, 5 com o vetor 1, 1, 1, 1, que é o W1, né? Isso aqui, ó, vai ser igual a 1 mais 2 mais 4 mais 5. Isso vai dar 12, né? Isso aqui dá 12. Então, vamos lá. O W2 vai ser o V2, que é o 1, 2, 4, 5, menos 12 quartos vezes o W1, que é o vetor 1, 1, 1. Aqui fica 1, 2, 4, 5 menos 12 quartos. 12 quartos é 3, né? Bom, isso aqui é 3, tá? Então vai ficar 3 vezes o vetor 1, 1, 1, 1. Vai ficar menos 3, 3, 3, 3. Então isso implica que o W2 é o vetor de coordenadas menos 2, menos 1, 1, 2. Agora vamos calcular o W3. Para calcular o W3, eu vou calcular primeiro esses dois escalares, depois eu jogo nas contas lá, né? Então, agora o produto escalar entre V3 e W1. V3 é o vetor 1 menos 3 menos 4 menos 2. W1 é o vetor 1, 1, 1, 1. Só conferir aqui. Bom, aqui é só somar, né? Vai dar 1 menos 3 menos 4 menos 2. Isso vai dar menos 7 menos 9 menos 8, né? A norma de W1 ao quadrado a gente já calculou, né? Isso dá 4. Agora tem que fazer a mesma coisa pro outro escalar. Então, primeiro calcula o produto interno entre V3 e W1. Desculpa, V3 e W2 agora. Então, você vai pegar o vetor 1, menos 3, menos 4, menos 2. Por escalar com W2. W2? Isso, W2. Esse cara aqui, ó. Não é o V2, tá? É o W2. Menos 2, menos 1. 1, 2. Isso vai dar menos 2, mais 3, menos 4, menos 4. Isso dá menos 7, né? Deixa eu ver. Menos 2, menos
mais 3. Isso. Aí o escalar, né, W norma de W2 ao quadrado vai ficar... É esse cara aqui, né, W2. Então isso aqui fica menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 4 mais 1 mais 1 mais 4, isso dá 10. Então vamos lá, quem que é o W3? Então W3 é V3. Aí, 1 menos 3, menos 4, menos 2. Tá certo. Menos escalar, né? Ó, menos 8 quartos. Esse aqui vai ter que multiplicar o vetor W1, né? W1, esse vetor aqui. Aí menos 7 décimos, né? Multiplica o vetor W2. Esse aqui é o menos 2, menos 1, 1, menos 2. Desculpa, aqui é 2, tá? Não é menos 2, não. Bom, isso aqui dá menos 2, né? Então isso aqui fica o vetor 1, menos 3, menos 4, menos 2. Mais o vetor 2, 2, 2, 2, né? Porque menos com menos, tá? Fiz jogo de sinal aqui. Aí mais... Então aqui vai ficar menos 14 décimos. Aqui vai ficar 7 décimos vezes menos 2. Menos 14 décimos. Menos 7 décimos. 7 décimos. 14 décimos. Então isso aqui vai ficar 3 menos 14 décimos. Menos 1 menos 7 décimos. Menos 2 mais 7 décimos. 14 décimos. Então 3 é 30 décimos, né? Então fica 16 décimos. Isso aqui é menos 30 décimos. Não, peraí. Isso aqui é 1 é 10 décimos. Então isso aqui vai ficar menos 17 décimos. 2 é 20 décimos. Então vai ficar menos 13 décimos. 14 décimos. Né? Então aqui fica menos 20 décimos. Menos 20 mais 13, tá certo. Se você quiser multiplicar todo mundo por 10 aí. Então esse aqui é o W3 que a gente obteve, né? Mas aí se eu quiser multiplicar por 10, você pode usar que o W3 é o vetor 16 menos 17 menos 13 14, tá? Se você não quisesse, nesse exemplo em particular, se eu não quisesse multiplicar, não teria problema, né? Não vai fazer muita diferença, porque não tem W4 para calcular, né? Acabou. Tá? Então a gente para aqui. Então a base ortogonal, né, do espaço V1, V2, do espaço vetorial gerado por V1, V2, V3,
É o espaço vetorial gerado pelos vetores 1, 1, 1, menos 2, menos 1, 1, 2, 16, menos 17, menos 13, 14. Portanto, uma base ortogonal do espaço vetorial gerado por V1, V2 e V3 é o conjunto formado pelos vetores W1, W2 e W3, tá? Eles estão aqui marcados de vermelho, tá? Esses três vetores. Só que no exemplo está pedindo também a base ortonormal desse subespaço. A base ortonormal, o que eu faço para obter? Você vai normalizar cada um desses vetores. Então vai pegar cada vetor e dividir pela sua norma. Então anote que quando eu falo dividir, eu tô querendo dizer que eu estou dividindo, né, o vetor, né? Estou multiplicando o vetor, cada W pelo inverso, né? Pela norma pelo inverso da sua norma. Bom, isso aqui a gente já calculou, né? Então o vetor W1 tem todas as coordenadas iguais e a norma dele ao quadrado é 4. Então a norma é 2, tá? Cuidado que aqui vai a norma, tá? Não é a norma ao quadrado. Então isso aqui é o vetor meio, 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 meio. Tá? Agora faz o W2 dividido pela norma de W2. A norma de W2 ao quadrado deu 10. Então a norma é raiz quadrada de 10, né? Então você vai fazer menos 2 dividido pela raiz quadrada de 10. Menos 1 dividido pela raiz quadrada de 10. Não, peraí que eu tô misturando aqui. A norma de W2 é 10, tá certo. Menos 1 dividido pela raiz quadrada de 10. 1 dividido pela raiz quadrada de 10. Dois dividido pela raiz quadrada de 10. Só agora W3, a gente tem o W3, mas não tem sua norma, né? Vou calcular a primeira norma do W3. Então a norma do W3 ao quadrado. Pode fazer o quadrado, tá? Só pra evitar usar a raiz quadrada. Então vai ficar 16 ao quadrado mais menos 17 ao quadrado mais menos 13 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Isso que vai dar 256 mais 289 mais 169 mais 144, né? Que vai dar 900 e tanto, né? 256 mais 289 mais 169 mais 144. Ah, tá errado, é 14 vezes 14, tá errado. Isso que eu fiz 12 vezes 12, né? Isso aqui é 196. Isso aqui dá 910, tá? Portanto, o versor do W3, né? Pega cada coordenada de W3 e dividir pela raiz quadrada de 910. Então vai dar esse vetor com essas coordenadas aqui, ó. 16 dividido pela raiz quadrada de 910 menos
17 dividido pela raiz quadrada de 910 menos 13 dividido pela raiz quadrada de 910 e 14, não tem menos agora, dividido pela raiz quadrada de 910. Então, esse vetor, esse e esse aqui vão formar então uma base ortonormal, tá? Desse espaço aqui, tá? Desse modo, uma base ortonormal do espaço vetorial gerado por V1, V2 e V3 é esse conjunto aí, ó. Ok? Bom, deixa eu fazer mais um exemplo agora. Vou considerar no espaço vetorial dos polinômios, tá? Numa indeterminada t. Esse conjunto, essas quatro funções, esses quatro polinômios. Polinômio constante igual a 1, polinômio t, t quadrado e t ao cubo. Eu quero obter uma base ortogonal, né, do espaço vetorial gerado por esses três polinômios, tá? Que a gente chama de P3 de 3, né? O que vai ser esse espaço vetorial? Vai ser o espaço vetorial gerado por... que consiste de todos os polinômios de grau menor ou igual a 3, tá? Isso vai ser um subespaço do espaço P de T. Aqui a gente vai considerar o produto interno dado dessa forma, tá? Lembra que quando a gente fala de polinômio, sempre tem que dar o produto interno para dizer quais são o intervalo de integração, tá? Tem que dar o intervalo de integração sempre, tá? Nesse caso. A base ortogonal eu vou chamar de F0, F1, F2, F3. Então, eu vou chamar essas funções de G0, G1, G2, G3, tá? Esses polinômios, né? Na verdade a gente pode considerar como funções, tá? Só para ficar mais fácil aqui, ó. Então, denotemos G0 de T vai ser esse polinômio. G1 de T é o polinômio T. G2 de T é o polinômio T quadrado. E G3 de T é o polinômio T ao cubo. Bom, primeiro, vamos lá. O F0, eu vou chamar de F0, vai ser o papel dos Ws, tá? E os Gs aqui são fazem o papel dos Vs lá da teoria, tá? Das fórmulas que a gente vai usar. Então eu quero o F0 de T. Vai ser o próprio G0. Tá? Ou seja, F0 de T é o próprio G0, então essa função aqui. Esse polinômio, né? Agora vamos calcular F1 de T. Você vai pegar o G1, que é T, menos o produto interno entre G1 aqui tem que tomar cuidado, né? Então é o G2, no F2, né? Vai pegar o G2 menos o produto interno lá com os F1s, né?
o F1 é o G1 menos o produto de G1 com F0. Que no caso aqui é o G0, né? G0 é 1 dividido pela norma de 1 ao quadrado vezes a função aqui. Então vamos lá, ó. Esse produto interno é a integral de menos 1 a 1 de t vezes 1 dt. Isso aqui vai dar a integral de menos 1 a 1 de t dt, que é t ao quadrado de menos 1 a 1. Isso vai ficar 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui fica 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai dar 0. Tá? Então f1 de t, não precisa nem fazer a norma, né? Vou deixar de vermelho aqui. Tipo, deixar de azul para diferenciar, tá? Isso aqui vai ficar t menos 0 vezes 1, que é o t. Então a função f1 de t é a própria g1 de t. Esse foi f1, agora eu vou achar f2. f2 de t. Então vou pegar g2, que é t quadrado, menos t quadrado com a f0 com 1 dividido pela norma de 1 ao quadrado vezes 1 menos a g2, que é t quadrado, produto interno com a... Cadê? Aqui é f0, agora é f1, né? Com o anterior, né, que eu achei, que é t, dividido pela norma de t vezes t. Então vamos lá, vamos calcular esses escalares aqui primeiro, né? Esse cara aí, ó, então lá, o produto interno entre t quadrado e 1 é a integral de menos 1 a 1 de t ao quadrado vezes 1 dt. Quem já viu, né? Aqui, ó, vai dar 0, né? Não, desculpa. T ao cubo sobre 3. T ao cubo sobre 3 é a resposta da integral, né, pô? Então isso aqui vai ser a integral de menos 1 a 1. A gente vai ter que calcular a função t ao cubo sobre 3 de menos 1 a 1. T ao cubo sobre 3 é a integral, né, de t quadrado. Então isso aqui fica 1 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Isso vai ficar 1 terço menos 1 terço, né? Então isso dá 2 terços. 1 ao quadrado é 1, né? A norma dessa função... Desculpa, a norma de 1 quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1, né? Mas a gente tem que calcular a norma de 1 quadrado, tá? Então vamos ver como é que fica aqui a norma. Isso aqui, por definição, é a integral de menos 1 a 1 da função ao quadrado, de 1 ao quadrado dt. A integral de menos 1 a 1 de 1 dt. Isso dá t de menos 1 a 1. Então isso vai ficar 1 menos 1, que é 2. Tá? Então agora volta aqui. Vamos continuar aqui. Vamos continuar não, né? Desculpa, agora vamos fazer esse cara aqui.
Produto interno de t quadrado com t. Acho que é esse que vai dar zero. Que eu falei errado aquela hora. Produto interno de t quadrado com t. Isso é integral de menos 1 a 1 de t ao quadrado vezes t dt. Isso dá integral de menos 1 a 1 de t ao cubo dt. Isso é t a quarta sobre 4 de menos 1 a 1. Então isso fica 1 quarto menos 1 quarto, né? Na verdade fica assim, ó, 1 a quarta dividido por 4 dividido por menos 1 a quarta dividido por 4. Isso fica 1 quarto menos 1 quarto, que dá zero, tá? Nem preciso fazer o resto, né? Isso aqui, ó, que tá em azul por maneira errada, vai zerar, tá? Então isso aqui fica assim, ó. T ao quadrado. Produto interno de t quadrado e 1 deu 2 terços. Então vai ficar 2 terços dividido por 2, que é a norma de 1 ao quadrado. Vezes 1 menos 0. Esse cara aqui a gente nem calculou, que não precisa, vai zerar, né? Vezes t. Então se ia ficar t quadrado, 2 terços dividido por 2 é 1 terço. T ao cubo menos 1 terço. Para simplificar, eu vou multiplicar por 3, tá? Então o que eu vou chamar de f2 de t vai ser 3t ao cubo menos 1. Para achar f3 eu preciso da f2, tá? Então a gente achou f1, f0 e a f2. Agora a gente vai obter o polinômio f3, né? Então, o polinômio f3, você vai pegar o g3. Cadê o... t ao cubo menos produto interno entre t ao cubo e o f0, né? f0 é o 1 dividido pela norma de 1 ao quadrado vezes 1 menos produto interno entre t ao cubo e t, né? t é o f2, tá? Dividido pela norma de t ao quadrado menos produto interno entre t ao cubo e o f2. F2 está aqui, tá? 3t quadrado menos 1. Dividido pela norma de 3t quadrado menos 1 ao quadrado. Então calcular primeiro esses produtos internos aí, né? Esses escalares, né? Então para ficar mais fácil, diferenciar aqui, eu vou escrever de azul, tá? T ao cubo e 1 primeiro, né? A gente já fez esse cara aqui em cima, não fez? Não. Ó, esse aqui por definição vai ficar o produto interno, o integral de menos 1 a 1 do produto de t ao cubo com 1 dt. Isso dá integral de menos 1 a 1 de t ao cubo dt. Isso aqui a gente já fez, vai dar zero, né? Ó, essa integral aqui, ó, vai dar zero. Tá? Então, isso aqui vai zerar, tá? Vai ficar tranquilo. Agora esse cara aqui. Toda hora eu esqueço, né, de escrever. Aqui tem um multiplicando um t, aqui vai estar multiplicando 3t quadrado menos 1, tá? Vamos lá, produto interno entre t ao cubo e t. Produto interno entre t ao cubo e t, por definição, é integral de menos 1 a 1 de t ao cubo vezes t dt, que é integral de menos 1 a 1
de t a quarta dt. Integral de t a quarta a gente fez aqui. T quadrado. Não, né? A integral de t a quarta é t a quinta sobre 5. De menos 1 a 1. Isso aqui fica 1 quinto menos 1 quinto, que dá 2 quintos, tá? Aí tem que dividir pela norma de t ao quadrado. Acho que a norma de t ao quadrado a gente também não fez não, né? Não, chegamos a fazer não. Norma de t ao quadrado é a integral de menos 1 a 1, né? De t ao quadrado dt, né? Então isso aqui é integral. Isso aqui. Bom, essa integral a gente já fez. Cadê, cara? Essa integral, ó. Tá? Que vai dar 2 terços. Então isso aqui é igual a 2 terços, tá? Não vou fazer a conta de novo, não. Aí agora tem esse escalar aqui para calcular, tá? Então é o produto interno entre t ao cubo e 3t ao quadrado menos 1. Só deixa eu confirmar, né? Porque se errar uma continha aqui, errou tudo, né? Isso aqui é a integral de menos 1 a 1 de t ao cubo, que multiplica 3t ao quadrado menos 1 dt. Então isso aqui vai ficar igual a integral menos 1 a 1 de 3t à quinta menos t ao cubo dt. A integral de t à quinta é t à sexta sobre 6. Então vai ficar 3t à sexta sobre 6. Integral de t ao cubo é t à quarta sobre 4. Isso é de menos 1 a 1, né? T à sexta sobre 6 vezes 3 é t à sexta sobre 2, tá? Bom, no 1 isso fica meio menos 1 quarto. Aí no menos 1 vai ficar menos meio menos 1 quarto. Aí, ó, 1 quarto agora com quarto vai ficar meio mais meio, que dá 1, tá? Certo? Aí tem que dividir agora isso aí, né? Pela norma de 3t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui é a integral de menos 1 a 1 de 3t ao quadrado menos 1 ao quadrado dt. Isso aqui vai ficar a integral de menos 1 a 1. Vamos lá, 3t ao quadrado menos 1 ao quadrado vai ficar o quadrado do primeiro, que é 9t à quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui fica 9t à quinta sobre 5, menos 6t ao cubo sobre 3, mais t, de menos 1 a 1. No 1 isso fica 9 quintos, menos 2, né, que é menos 6 terços, que é 2, mais 1. Aí no menos 1 vai ficar menos 9 quintos. Aí é menos 2. Isso, mais 2. Né? Que menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes 6, menos 6. Menos 6 terços, menos 2. Com esse menos aqui fica mais. Menos 1. Então,
Aí vai ficar 2 vezes 9 quintos, que é 18 quintos. Mais 4 mais 2. Então isso aqui fica 18 quintos. Mais 6 dá 30 quintos. Isso aqui vai ficar 48 quintos, é isso? Vai ficar, isso aqui dá 18 quintos. 4 mais 2, 6. Aí 6 é a mesma coisa, 30 quintos, né? 30 mais 18, 48. Tá. Então, continuando as contas aqui. Isso aqui vai ficar t ao cubo. Aí aquele escalar, esse produto interno entre t ao cubo e t, deu 2 quintos. E a norma de t ao quadrado é 2 terços. Tudo isso vezes t. Menos. Esse produto interno aqui, ó, deu 1. Aquela norma foi o último resultado que a gente achou, 48.500. Aí tem que multiplicar a função 3t ao quadrado menos 1. Então isso aqui fica t ao cubo menos 2 quintos vezes 3 meios vezes t menos 5,48 avos, que multiplica a função 3t ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ficar t ao cubo. Aí esse 2 embora com esse 2, né? Menos 3 quintos de t. Menos... 48 por 3 dá... 16, né? Menos 5,16 avos de t quadrado. Menos 5,48 avos. Na verdade, pode deixar aqui. Menos 15,48 avos. T quadrado, menos 5,48 avos. Eu acho que eu errei nessa última conta aqui. Deixa eu só conferir. Então fica 3t à quinta. Menos t ao cubo. T a sexta sobre 6. T a quarta sobre 4. No 1 vai ficar meio menos 1 quarto. No menos 1 vai ficar... Pera aí, no menos 1. No menos 1 vai ficar meio menos 1 quarto. Então isso aqui vai dar 0. Só confirmar. Substituir isso aqui no 1 vai dar meio. E no substituir isso aqui no 1 vai dar 1 quarto. Então meio menos 1 quarto. Agora no menos 1 isso dá meio. Isso aqui dá 1 quarto. Meio menos 1 quarto. Então meio menos 1 quarto menos meio menos 1 quarto dá 0. Então na verdade isso aqui, ó, esquece. Isso aqui é 0 também, tá? Então tudo isso aqui é mais fácil, né? Então isso aqui vai ficar igual a t ao cubo. Aí 2 quintos dividido por 3 meios a 3 quintos de t. Então f3 de t. Para simplificar, né, tirar essa fração, vamos multiplicar ela por 5, tá? O que a gente achou? Vai ficar 5t ao cubo menos 3t. Que é o que eu queria, né? Então, desse modo a gente achou, né, 4 vetores, ó, F3, F2, F1 e F0. Então esses 4 vetores que a gente encontrou formam uma base ortogonal para esse espaço aqui. Por o espaço gerado por esses 3 polinômios aqui. 4 polinômios, na verdade, né? Portanto,
esse conjunto aqui é uma base ortogonal para esse espaço aqui, ó, P3 de t, que é o espaço vetorial gerado pelos polinômios 1t, t quadrado e t ao cubo, tá? A gente vai demonstrar agora esse teorema. A ideia é a seguinte: pega W, subespaço vetorial de V. Então V é um espaço vetorial, maneira com produto interno, e W é um subespaço vetorial de V. Como a gente viu, então por hipótese W é um subespaço vetorial, e o complemento ortogonal de W também é um subespaço vetorial de V. Vamos mostrar o seguinte, que a soma direta desses dois subespaços dá todo o espaço vetorial V. Então, só lembrando, o que essa notação significa, né? O que essa notação aqui significa? V é soma direta de dois conjuntos, né? Vamos lá, primeira coisa. A gente tem que mostrar que W é... V, né, na verdade, é a soma de W com o complemento ortogonal de W. Ou seja, tem que mostrar que todo Vzinho se escreve como uma soma x mais y, em que x vem do W e y vem do complemento ortogonal de W. Então isso significa um espaço vetorial ser escrito como soma de outros dois, tá? Quer dizer que todo vetor ali do espaço V vai ser escrito como uma soma de dois elementos, um vindo de cada espaço. Um vai vir do W, o outro vai vir do complemento ortogonal, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai ter que mostrar. E a segunda coisa é que a interseção desses dois caras só tem o vetor nulo. Se essas duas coisas forem verdadeiras, a gente fala que V é a soma direta de W com o complemento ortogonal de W. Aí a gente denota assim, tá? É tipo um sinal de mais com dentro de uma bolinha. Tá? Então olha só, vamos pegar uma base de W, tá? Então seja eu vou fazer bem direto. Ó, todo espaço vetorial, pelo que a gente viu, através do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, vai admitir uma base ortogonal, tá? Então vamos supor que eu tenho uma base ortogonal de W, tá? Ok? Aí, por o teorema que a gente viu ali antes dos exemplos, a base ortogonal de um subespaço pode ser estendida a uma base ortogonal de todo o espaço. Então, essa base de W pode ser estendida a uma base ortogonal do V. Então, pelo teorema anterior, W1, W2, WR pode ser estendida a uma base ortogonal W1, W2, WR, WR mais 1, WN de todo espaço vetorial V. Ó, como essa base é ortogonal, em particular WR1 é ortogonal a W1, a esse conjunto aqui, ó. Agora, como esse conjunto é base de W, esse cara vai ser ortogonal a todo elemento de W. Mais do que isso vai valer para todo, tá?
Isso é bem simples, vamos provar isso aqui, né? A formação é que WK é o ortogonal. WK pertence ao ortogonal de W. Isso para todo K maior ou igual a R mais 1 menor ou igual a N. Ou seja, todos esses vetores aqui que eu adicionei na base para obter uma base de V estão no ortogonal de W. Vamos lá, com efeito. Vamos pegar V, um elemento qualquer de W. Então tem que mostrar que WK é ortogonal a V, né? Então esse Vzinho se escreve de maneira única como uma combinação linear desses vetores, porque isso aqui é uma base de W, tá? Então, existem α1, α2, αr escalares, né? Únicos, tá? Tais que o V ele é α1 W1 mais α2 W2 mais αr WR, né? Certo? Agora a gente calcula o produto interno, né? Vamos fazer o produto interno entre o WK e o V. Isso é o produto interno entre WK e α1 W1 mais α2 W2 e assim por diante. αr WR. Pela linearidade, isso vai ficar α1 vezes o produto interno entre WK e W1 mais α2 vezes o produto interno entre αk e W2 e assim por diante. Até αr que multiplica o produto interno entre WK e WR. Olha todos esses produtos internos aqui, ó. Todos eles são iguais a zero. Por quê? Porque esses caras são dois ortogonais e o WK é um desses aqui, ó. Então eu estou pegando um desses caras e fazendo um produto ortogonal com esses. Então, produto ortogonal de qualquer vetor preto aqui, ó, com um vetor azul, vai dar zero. Note que o WK, ó, o K é maior que o R mais 1, né? Então K é um desses W pretos aqui. WK é um preto aqui, um desses vetores pretos. E aqui a gente tem produtos internos com aqueles vetores azuis. Então todos são iguais a zero. Tá? Então isso aqui vai ficar α1 vezes 0, mais α2 vezes 0 e assim por diante. Mais αr vezes 0, que é 0. Então o produto interno de WK com V dá 0. Só que V é um elemento arbitrário, né? Então o que a gente mostrou é que o produto interno WK com qualquer vetor de W dá 0. Tá? Então isso aqui implica que WK é ortogonal a V para todo Vzinho pertencente a V. Assim, WK pertence ao complemento ortogonal de W para todo K no intervalo R mais 1 N. Ok? Então, todos esses caras estão em W no complemento ortogonal de W. E esses caras estão em W, tá? Então vamos mostrar agora que isso aqui é verdadeiro.
que essa soma está incontida aqui é verdade, né? Porque se eu pegar um elemento aqui, ó, ele vai estar no... é um elemento do espaço vetorial V, tá? Em particular. Esse conjunto aqui é formado por todos os vetores do espaço vetorial V, que pode ser escrito como soma de elementos de W com complemento ortogonal de W. A inclusão desse conjunto nesse é óbvia, tá? Agora a gente volta para a demonstração. É claro que essa soma está contida no espaço vetorial V. Interessante mostrar que todo elemento de V está nesse conjunto também. Para não confundir aqui, não vou chamar de V não, vou chamar de U. Então seja U um vetor qualquer em V. Sendo isso aqui, ó, esse conjunto uma base de V, aquele vetor U se escreve de maneira única com a combinação linear daqueles elementos, tá? Aí como W1, W2, WR, WR mais 1, até WN é base de V, segue que existem escalares. Eu vou chamar de beta 1, beta 2. Vai ter o beta R mais 1 até o beta N. Satisfazendo o seguinte. O vetor que eu peguei lá em V, né? O vetor U que eu peguei no espaço V, ele pode ser escrito como beta 1 W1 mais beta 2 W2 mais beta R WR mais beta R mais 1 WR mais 1 e assim por diante, mais beta N WN. O que acontece? Isso aqui que eu vou pintar de azul é um vetor do W, porque W1, W2, WR são elementos de W, tá? W1, W2, WR é uma base de W. Então qualquer combinação linear deles também é um elemento de W. E esses vetores aqui, que eu, sei lá, pintar de verde, esses vetores aqui, ó, são vetores todos do complemento ortogonal de W, tá? Então, em azul aqui a gente tem um vetor de W e em verde nós temos um vetor do complemento ortogonal de W. Então, a gente escreveu U como uma soma de um elemento de W com um elemento do complemento ortogonal de W. Então, isso aqui nos garante que U é um elemento dessa soma. U é um elemento arbitrário, né? A gente mostrou, na verdade, que todo elemento do espaço V se escreve como uma soma de um vetor de W com um vetor do complemento ortogonal de W, tá? Então, portanto, o que nós mostramos é que o V está contido aqui. Aí, na verdade, vale igualdade, não? Porque essa inclusão é óbvia. E como vale essa inclusão, vale a igualdade. Bom, primeira parte está feita. Falta mostrar que a soma é direta, né? Que eu posso usar essa bolinha aqui na soma, né? Ou seja, tem que mostrar que a interseção desses dois subespaços é trivial. Então vamos pegar um elemento na interseção. Então, agora,
seja W um elemento da interseção de W com o seu complemento ortogonal. Então, se vale isso, em particular, vamos lá. Se o Wzinho está no complemento ortogonal de W, é porque Wzinho é ortogonal a todos os vetores de W. Em particular, ele está em W. Então, ele tem que ser ortogonal a ele. Então, W é ortogonal a W. Isto é, o produto interno de W com W é igual a zero. Mas a gente viu, acho que lá na primeira ou na segunda aula, que o único vetor cujo produto interno dele com ele mesmo vai dar zero é o vetor nulo. Dom de W é o vetor nulo. Então, ó, mostrei que o único vetor que tem dentro desse conjunto é o vetor nulo. Tá? Que o vetor nulo está nesse conjunto é óbvio, tá? Então, desse modo, a interseção desses dois subespaços de V é esse espaço vetorial trivial. Tá? Portanto, a gente tem o que a gente queria, né? Que espaço V é a soma direta de W com o complemento ortogonal de W. Tá? Então, sempre vale isso, tá? Para qualquer espaço vetorial V e para qualquer subespaço vetorial de V. Quando você faz a soma desse subespaço com o complemento ortogonal dele, o resultado é todo espaço vetorial V. Vocês voltarem lá em GA, quando a gente estudou projeções, por trás de tudo aquilo lá tá esse aqui, tá? Todo vetor se escreve como um vetor mais um elemento que tá aqui, ó. Tá? Isso tem a ver lá com projeção, tá? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui, então. A gente se vê lá na próxima aula, ok? Até lá, então.